Continue nesse assunto. Agora eu converso com o deputado federal pelo PL, Carlos Jordi, aqui com a gente. Deputado, obrigada por conversar com a gente. O advogado agora Rolo, né, especialista em direito eleitoral, estava até tirando algumas dúvidas a respeito da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, que a gente sabe que é uma tecla pelos parlamentares do seu partido, que era batida, né? Olha, a gente quer Bolsonaro nas eleições do ano que vem, na urna. Até o senador Flávio Bolsonaro, com essa pré-candidatura, chegou a colocar ali, mal colocado do jeito como ele colocou, mas que teria um preço, mas era mais ou menos isso. Olha, se meu pai tiver nas urnas no ano que vem, não tô, ele é o candidato. Mas pelo que o advogado estava nos explicando, deputado, é bem difícil porque se somam esses 8 anos. Então, mesmo reduzindo o tempo dele, como na dosimetria, a 13 anos, mais 8 anos ainda de inelegibilidade. Diante desse cenário de ontem, vocês já estão um pouco mais otimistas do que estavam antes? Como é que está agora a situação de vocês, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, um dia depois da votação e da vitória de vocês, de certa forma, e derrota do governo, né, em relação à dosimetria? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula, a todos que nos acompanham na Band News. Paula, na verdade, quando o senador Flávio Bolsonaro disse que a candidatura dele tinha um preço, o preço não era a dosimetria, o preço não era a redução de penas, o preço era a anistia, porque a anistia, além de fazer justiça a todos os presos políticos do 8 de janeiro, também colocaria em liberdade o presidente Bolsonaro e com condições de concorrer à eleição do ano que vem. Esse projeto que foi aprovado ontem, infelizmente, houve uma grande interferência do Poder Judiciário, uma grande interferência do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive ele que fez o relatório e entregou nas mãos do Paulinho da Força. Eles fizeram com que nós tivéssemos que entubar esse projeto, porque decretariam que o projeto seria inconstitucional, o projeto de anistia é inconstitucional, o que não é, porque a anistia ela é insuscetível de anistia somente os crimes de tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Só que eles vieram com essa justificativa, trouxeram da cabeça deles de que crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de anistia. Todo mundo sabe que não houve nenhuma tentativa de golpe, foi uma grande baderna e que criaram essa grande narrativa para poder tirar o presidente Bolsonaro do tabuleiro eleitoral do ano que vem. E com isso, impedindo que nós votássemos aqui a anistia, pressionando deputados, pressionando o presidente da Câmara dos Deputados, pressionando o presidente Alcolumbre, nós tivemos que optar entre não ter nada e ter a dosimetria. Muitas pessoas, inclusive, nos criticaram, dizendo que nós deveríamos ter insistido na anistia, que a anistia era tudo ou nada, mas a anistia, infelizmente, diante de tudo que nós passamos aqui, por todos esses meses, na verdade, de todos esses anos, desde do 8 de janeiro de 2023, nós sabemos que seria impossível, porque nós obstruímos, nós fizemos várias pressões, nós ocupamos a mesa diretora durante 2 dias e nós vimos que não avançaria porque as forças supremas se tornaram mais poderosas no nosso país. E quando nós percebemos que havia muitas pessoas que estão presas injustamente, que estão em casa, sofrendo, pais de família sem ver seus filhos, avós sem verem seus netos, crianças chorando, nos implorando que nós votássemos para que essas pessoas pudessem ter a redução de suas penas e possam voltar para casa, ter a sua liberdade, nós acabamos, evidentemente, cedendo para votar a dosimetria, para que essas pessoas possam ter um pouco menos de sofrimento. E foi o que vocês viram ontem, uma grande obstrução do governo, uma grande obstrução da esquerda, querendo que fosse rejeitado esse projeto, porque eles não estão interessados em fazer justiça, em ver pessoas inocentes em suas casas, e querem sustentar uma narrativa de golpe, um golpe eterno, que a todo dia eles revivem, porque não tem nada a apresentar e querem trazer isso para que eles possam levar adiante na eleição do ano que vem. Deputado, o senhor chegou a falar que o relator Paulinho da Força teria recebido das mãos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, esse relatório de dosimetria que ele colocou ontem em votação. Ontem, em entrevista aqui à Band News TV, o deputado Eduardo Bolsonaro também fez uma certa denúncia a respeito da relação entre Paulinho da Força com o ministro Alexandre de Moraes e esse texto da dosimetria. Ontem, quando o relator
fala com os jornalistas, ele chega a garantir que o STF em nada vai mudar o texto dele como foi. Então, assim, ele chegou a dizer, não vou me lembrar exatamente como ele falou, mas algo que não, o STF não vai ter problema. O que passar aqui, eu garanto que o STF não vai barrar. Diante de tudo isso, eu queria até entender, como jornalista, e para passar para as pessoas, que quando o senhor e o deputado Eduardo Bolsonaro falam essas coisas e fazem essas denúncias, vocês têm informações privilegiadas dessa relação entre Paulinho da Força e Alexandre de Moraes? Vocês têm provas? O que vocês pensam, né, e querem fazer daqui para frente com isso que vocês têm conhecimento? Paula, é público notório. Todo mundo aqui na Câmara dos Deputados sabe disso. Paulinho da Força, ele fala abertamente que ele construiu o texto com Alexandre de Moraes. Não há mais separação entre os poderes no nosso país. Há uma flagrante violação à independência e à harmonia entre os poderes. Ele que deu o texto para o Paulinho da Força apresentar aqui. Foi um enorme atentado à soberania do parlamento, o que foi feito. Infelizmente, são os tempos que nós estamos vivendo. E ele apresentou o texto dizendo que tinha feito com toda a anuência de Alexandre de Moraes, por isso que não vai ser rejeitado. Foi aquilo que ele deu para o Paulinho da Força para que ele pudesse votar e dizendo que não haveria nenhum óbice no judiciário. E olha só, o Paulinho da Força, vale destacar que ele foi anistiado por Alexandre de Moraes por crimes de corrupção no BNDES. Paulinho da Força, que é o presidente do Solidariedade, que inclusive é o partido que provocou o STF com a ADPF, que gerou toda essa polêmica em torno da ADPF da blindagem, que o Gilmar Mendes, de forma monocrática na semana passada, decidiu que o processo de impeachment contra eles não é mais o rito que está previsto na lei do impeachment e que tem que ter somente a legitimidade ativa. Só quem pode provocar, só quem pode pedir o pedido de impeachment de um ministro do Supremo é a PGR, não é mais qualquer cidadão. E mudou, inclusive, o quórum, que hoje é de 41 senadores, mudou para 54. Então, é um jogo de cartas marcadas. Infelizmente, é o que nós vivemos aqui. E eu espero que, a partir de 2027, nós consigamos restabelecer a harmonia entre os poderes, a separação e a normalidade democrática no nosso país. E o caminho para isso, as eleições, né, deputado? Então, só para encerrar, eu gostaria de que o senhor respondesse se o senhor acha que realmente essa votação da dosimetria foi uma resposta ao que a gente estava falando antes, né? Do que fala o senador Flávio Bolsonaro, olha, eu só não vou ser candidato se tivermos Bolsonaro nas urnas, isso seria anistia, não teve. Seria uma resposta? Vocês viram como uma resposta? E a partir de agora, então, o PL aposta tudo na candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro? O que o STF buscou com todo esse golpe fictício foi tirar o presidente Bolsonaro da eleição, impedi-lo de fazer campanha para qualquer um, foi para dizimar o bolsonarismo. E quando o Flávio Bolsonaro ele coloca a sua candidatura, ele traz de volta à direita o bolsonarismo para a eleição do ano que vem. E aí ele deixa muito claro: nós só vamos abrir mão da minha candidatura se houver a anistia. Se houver a anistia, que inclusive vai fazer com que Bolsonaro possa disputar a eleição. Como não foi votada a anistia, foi votada a dosimetria, a redução de penas para essas pessoas, que vão ter menos sofrimento agora, está mantida a candidatura de Flávio Bolsonaro e nós vamos vencer a eleição no ano que vem, no primeiro turno. Tá certo, deputado. Obrigada, viu, por ter conversado com a gente. A gente lembra que o texto da dosimetria agora passa pelo Senado, ainda tem a sanção do presidente Lula, mas enfim, vamos ficar de olho também. Obrigada, deputado. Bom trabalho e até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.